começar, a gente vai trabalhar hoje a dinâmica da violência de gênero no contexto familiar e o SUAS, né, aplicada aí ao SUAS, as vivências de vocês enquanto técnicos do SUAS. E bora lá. O que a gente vai discutir hoje no nosso encontro? Né? A gente vai discutir o contexto histórico e evolutivo da violência contra a mulher, para entender justamente esse passo a passo, compreender melhor realmente como chegamos até aqui, né, o caminho que percorremos e o que a gente ainda tem para percorrer. A violência intrafamiliar nos conceitos e nas suas causas, a questão das dinâmicas das famílias e o trabalho do SUAS, os tipos de intervenção que você pode fazer com essas famílias, fluxos de atendimento e as necessidades e o conceito desses fluxos e a construção de um fluxo de atendimento executável. Não adiantava também eu preparar para vocês o encontro aqui que tivesse um fluxograma de atendimento padrão, onde vocês não conseguissem aplicar de fato no município de vocês. Então, vocês vão ver que no encontro de hoje, na nossa Masterclass, a gente vai de fato fazer uma construção conjunta. E eu acho que é isso que é tão importante nesse encontro, tá? Então, bora lá, vamos embora começar. Primeiro ponto de todos, vou trazer aqui para vocês um caso para a gente refletir um pouquinho sobre todo esse contexto, na verdade, né, da violência doméstica intrafamiliar. Trouxe aí o caso de Dona Joana, lembrando que casos reais mais nomes fictícios, tá, pessoal? Dona Joana é uma usuária do serviço, tá? Ela já faz parte aí, ela é uma usuária do serviço socioassistencial de um determinado município e reside na zona rural desde que nasceu. Então, Dona Joana já é conhecida pelos equipamentos socioassistenciais e ela reside há muitos anos, desde que nasceu, nessa zona rural desse município. Hoje, com 35 anos, ela amarga uma vida de agressões físicas do atual companheiro, que é alcoólatra, e tem 2 filhos aí junto com ele, que presenciam todas as agressões. Na sua infância, Joana e seus irmãos viam a sua mãe ser agredida pelo pai. Suas irmãs são agredidas pelos seus cunhados. Sua mãe viu a sua avó ser agredida pelo seu avô. Para você, será que isso faz parte do contexto cultural dessa usuária? Será que isso já foi repetido tantas vezes que aquilo ali ficou arraigado aí realmente no contexto cultural dessa família? A gente tem aí várias problemáticas. Eu vou até destrinchar um pouquinho desse caso, porque a gente vai utilizar esse exemplo em outros aspectos desse curso, né, dessa Masterclass. O primeiro ponto de todos é dizer que esse é o típico caso de zona rural. A gente tem aí áreas que são amplamente descobertas, áreas que só recebem, muitas vezes, a questão do socioassistencial, do equipamento, visitas em CRAS ou CREAS volante, né, que são aquelas visitas itinerantes, onde você faz ali uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses, enfim. Mas você tem aí um déficit de atenção nesse sentido dessa população na zona rural, na maioria dos municípios, tá? Não vou dizer de todos, porque eu sei que tem municípios, inclusive, que possuem esse aparato nas zonas rurais, mas via de regra é assim que funciona. E aí eu tenho uma usuária de 35 anos que tem uma vida de agressão física, uma usuária que é acompanhada e que vivencia essa relação de agressão. Qual que é a principal falha aí nesse caso, Dona Joana? É justamente o contexto de que, em 35 anos, né, provavelmente ela deve ter casado, vamos botar aí vamos botar o comum, né? Que seria menos de 18 anos, que é o que infelizmente mais acontece na zona rural. E aí teve uma vida toda destinada às agressões e criou os filhos que tiveram, sim, uma vida toda vivenciada dentro da agressão também. Então, a partir do momento que eu tenho uma genitora que em situação de risco, né, ela expõe os filhos também a risco por uma convivência com o genitor, eu tenho um contexto aí onde as crianças precisam ser preservadas. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho disso mais para frente, dessa questão da notificação compulsória, mas frisem nesse ponto. Eu tenho aí 2 crianças, 2 filhos do casal, onde essas crianças estão inseridas no contexto da violação de direitos por meio dessa mãe que está sendo agredida, tá? Em momento algum, o caso falou que as agressões eram destinadas à criança.
mas o simples fato dessas crianças estarem vivenciando, elas veem essa mãe sendo agredida, isso já se considera uma forma de agressão também para com a criança, tá? Então, guardem essas informações aí que a gente vai utilizar ela mais tarde. E aí a gente trabalha essa questão do contexto cultural. O que seria o contexto cultural de uma família? Eu lembro que há um tempo atrás a gente fez umas enquetes no Instagram. Inclusive foi, acho que já fazem uns 2 anos isso, faz até um tempinho essa questão. E aí a gente trabalhou o contexto da exploração sexual infantil. E aí, uma das caixinhas que eu abri, né? A gente sabe que eu sempre estou fazendo esse trabalho lá no Instagram de ouvir vocês realmente. E uma das caixinhas, uma pessoa, nem lembro quem foi, na verdade, um técnico que me seguia, comentou a seguinte questão: que na região dele, a prostituição infantil era um contexto cultural. E aí aquilo mexeu tanto comigo, porque assim, quando você considera um contexto cultural de um território, você considera apenas as questões que de fato são culturais. A partir do momento que você considera uma violação de direito como um contexto cultural, você está jogando no lixo todo o trabalho social que você desempenha naquela região. Isso porque se um contexto como esse ele está tão arraigado aí na família como um todo, no território como um todo, e aquilo ali é normalizado, é porque realmente não está tendo um trabalho adequado naquela região. Por mais que você se esforce, por mais que você trabalhe esse contexto, né, numa região, o mínimo de mudança vai ser necessário para que isso não seja aí um contexto cultural, tá? Então, eu particularmente não sou adepta a dizer que nenhum tipo de violação de direito ela deve ser considerada como contexto cultural, até porque isso é você estar normalizando uma violação de direitos. Eu acho que a partir do momento que você passa a normalizar uma violação do direito, você está aí condenando todo o trabalho que você faz, tá? Então, a gente já afastaria esse contexto cultural. E aí vale a discussão. Né? Eu trouxe aí uma frase de Luísa Barros, uma socióloga, que ela diz exatamente o seguinte: não é a violência que cria a cultura, mas é a cultura que define o que é violência. Ela é quem vai aceitar violências em maior ou menor grau, a depender do ponto em que nós estejamos enquanto sociedade humana, do ponto de compreensão do que seja a prática violenta ou não. Então, a partir do momento que você começa a considerar que um contexto de violência é um contexto cultural, você está expondo justamente isso. Você está trazendo um ponto de compreensão, né? Você está trazendo uma prática de não violência, está invalidando o contexto de violência e todas as agressões que aquela mulher vivenciou para um contexto de normalidade. E aí a gente volta anos-luz aí atrás, onde a gente já vai falar sobre esse aspecto histórico. Então, tenham muito cuidado com isso. Não é porque aquela mulher ela vai 1, 2, 3 vezes no CREAS que você, enquanto técnico, tem o direito de inviabilizar esse acesso que ela tem ao serviço, de normalizar isso, de dizer, ó, isso aí já é uma cultura dessa família. Ah, não vou atender Dona Joana porque isso já faz parte aí da vivência dela enquanto mulher e da família dela. Todo mundo também tem esse contexto de violação de direito. A partir do momento que você se coloca nessa posição, você passa de um defensor daquela mulher para um violador de direito. Isso é uma violência institucional. Você negar um atendimento adequado a uma mulher, porque você acha que faz parte do aspecto cultural daquela família ou daquela região, você está colocando realmente um ponto de compreensão naquela conduta, tá? Então, tenha muito cuidado com relação a isso. Bora lá para o segundo caso. Eu trouxe aí o caso da doutora Ana. A doutora Ana é uma mulher trans que foi expulsa de casa aos 15 anos. Mesmo com tantos contextos desafiadores, atualmente ela é advogada sócia em um dos maiores escritórios da sua cidade. Você vê aí a superação, né? Hoje, sua mãe insiste na convivência, mas sempre que visita a mãe, ela é agredida verbalmente e psicologicamente pelo irmão. Quais as diferenças reais aí entre a realidade de Dona Joana e a realidade de Doutora Ana? A gente tem aí duas usuárias que estão numa situação de vulnerabilidade, né, estão num contexto de violência, em razão
do quesito intrafamiliar em relação dessas relações familiares, desse conflito familiar. Mas aí eu tenho duas situações parecidas e ao mesmo tempo distintas. Ambas elas vão sim sofrer no contexto da violência intrafamiliar, uma pelas agressões do marido e a outra pelas agressões do irmão. Mesmo sem a necessidade de uma coabitação ou da obrigatoriedade dessa, a gente vai ter sim um contexto de violência. Por mais que a realidade da doutora Ana seja mais fácil de ser evitada, mas ela se coloca nessa posição em razão da sua mãe. Tá? Então, ó, mesmo sem precisar, Ana vai enfrentar a violência para preservar os vínculos familiares. E, ao mesmo tempo, Dona Joana, ela acredita que é necessário o enfrentamento da violência doméstica para assegurar o vínculo da união com o companheiro. Entenda o enfrentamento nesse ponto como uma forma de aceitamento e não de enfrentar, de embater essa questão, né? De ir em contrário a essa questão. Muito pelo contrário, né? Ela está ali aceitando aquela violação de direito como uma forma de fato, manter a família unida, da mesma forma que Ana faz. Tá? Então, vejam que diferentes realidades, mas a gente traz aí um contexto de violação muito parecido. São usuárias que precisam enfrentar a violência doméstica como uma forma de manter a família viva, manter esse vínculo familiar. E aí eu pergunto para vocês, isso para vocês é normal? Isso para vocês é algo que deve ser perpetuado de geração para geração? Ou de fato a gente tem que agir de uma forma mais enérgica para modificar isso? Acho que a gente precisa agir, né? Então não é à toa que vocês estão aqui hoje comigo, não é à toa que a gente está fazendo esse encontro aí, pautado realmente nessa realidade dessas famílias, tá? Então bora lá. Eu trouxe aí para vocês um quadro que eu acredito que vocês já conheçam. É bem conhecida essa questão das fases da violência doméstica intrafamiliar, né, da violência intrafamiliar, principalmente quando a gente trabalha a questão da Maria da Penha, né, de trabalhar todo aquele contexto das fases, e aí você tem aquele ciclozinho que tem toda uma questão que extrapola que diz, né, desmascarar a questão da violência cíclica. Então, o que é que eu quis trazer aqui para vocês hoje? Eu quis acrescentar mais uma fase aí, nessa violência intrafamiliar. A gente sabe que o normal seria aumento de tensão, atos de violência e arrependimento. Mas eu quis trazer aqui para vocês uma vivência, porque essa próxima fase que eu vou falar para vocês é a que de fato vocês vão identificar na maioria dos casos. A questão da observação das vulnerabilidades. Ninguém faz atos de violência, de atingir psicologicamente alguém que você não conhece. Quando você diz que um agressor ele está ali no contexto da violência contra a mulher e ele profere palavras que magoam ela, ele trabalha essa questão do psicológico, por exemplo, um agressor narcisista, né, trabalha com a questão de um aspecto mais psicológico para com aquela usuária, eu estou ali diante de um contexto onde ele, anteriormente desse aumento da tensão, ele observou essa pessoa, essa vítima. Então, ele analisou essa vítima e ele viu que, de fato, ia agredir ela de uma proporção maior. Então, por que que na maioria dos casos onde o agressor ele agride uma vítima grávida, por que que ele chuta a barriga da vítima? Porque ele quer agredir os pontos mais fracos, mais frágeis, que vão fragilizar mais ela. Então, vejam essa fase aí com muito carinho quando vocês forem trabalhar toda a questão da violência intrafamiliar, porque a gente está aí diante de uma das fases que, na maioria das vezes, ela não é credibilizada. Então, a observação das vulnerabilidades é onde, de fato, o agressor ele se mostra cruel. É onde o agressor ele vai identificar os pontos que magoam essa pessoa e ele vai agir de acordo com o que ele identificou. Então, é como se fosse uma coisa que ele está premeditando algo que vai ser realizado. E aí sim a gente começa com o contexto do aumento da tensão, onde de fato o agressor ele vai se mostrar aí tenso e irritado com coisas insignificantes e ele vai começar a ter acessos de raiva. Na maioria das vezes, ele quebra algo, né? Ele humilha a vítima, ele faz ameaças. Então, se a vítima ela tem, sei lá, um quadro que ela gosta muito, ele vai lá e destrói aquele quadro,
quê? Porque ele já premeditou isso tudo nas observações das vulnerabilidades, tá? Então, passada essa fase de realmente ele está no auge, né, da sua tensão, a gente vai aí para o ponto dos atos de violência, que aí é onde de fato as coisas acontecem, onde de fato ele corresponde à explosão, né? Falta todo o controle que ele tinha até o momento, com o momento da tensão, e ele chega ao limite, levando de fato até as agressões físicas, psicológicas, enfim, todas as agressões mais severas. Após essa fase, né, a gente tem aí a fase do arrependimento, que em muitos casos é lidado como a fase da lua de mel. Eu não gosto de trabalhar essa questão, essa expressão, lua de mel. Eu acho que não é o adequado nesse sentido, mas enfim, a gente passa aí para uma fase de arrependimentos, entre aspas, porque a gente sabe também que não é um contexto verdadeiro, é apenas uma fase preparatória para que o agressor ele comece novamente o ciclo de violência. Mas a gente tem aí uma fase onde ele vai tentar se redimir, ele vai ser mais amável, onde ele vai tentar cativar essa mulher ao ponto de que ela vai tentar achar, né, ela vai ser conduzida aí a achar que ou foi alguma falha dela ou que realmente ele se arrependeu daquilo que ele realizou. Então, essa é uma das fases onde a equipe técnica do CREAS ou do CRAS ela é crucial no atendimento dessa mulher. Porque é nessa fase em que você tem uma oportunidade de fato, colher o mais sincero depoimento daquela mulher. E me entendam, não é colher depoimento de delegacia, não, tá, minha gente? É colher realmente falas dessa mulher que possam aí ser utilizadas para uma oferta de um serviço mais adequado, principalmente no encaminhamento para a delegacia. Tá? Então, quando eu tenho aí uma mulher que ela está na fase de arrependimento, que o agressor ele está cortejando ela, que ele está aí sendo absolutamente amável, que tem toda essa relação, e ela ainda assim, ela parte para uma das portas de entrada de uma denúncia, você tem ali uma mulher que realmente ela já está forte o suficiente para sair desse ciclo de violência. Então, trabalhem muito isso. Tá? Diferentemente, por exemplo, de uma mulher que está logo depois, né, de um contexto de atos de violência, onde está muito novo aquilo para ela, onde a emoção está falando mais alto e ela vai tentar buscar socorro. Tá? Então, tenham sempre isso em mente. A melhor época para, de fato, retirar uma mulher de um ciclo de violência é na fase do arrependimento. Porque, de fato, esse usuário ele vai estar cortejando ela, esse agressor, e essa usuária vai querer denunciar ainda assim, tá? Então, bora lá. E aí a gente já parte para o contexto histórico aí, né, da violência contra a mulher, onde a gente vai considerar esses aspectos, fazer um recorte aí desses aspectos com a atualidade. Então, para que eu pudesse, de fato, falar sobre a dinâmica da violência intrafamiliar, eu não achei correto que eu deixasse de falar um pouquinho sobre esse contexto histórico. Até porque a gente tem várias reflexões bacanas sobre essa evolução dos direitos da mulher. Nada mais justo que isso nessa semana, né, minha gente? Então, bora lá. Contexto histórico da violência intrafamiliar contra a mulher, a gente precisa ressaltar que somos resultado de uma sociedade altamente machista, mas isso eu sei que vocês já sabem, né? Principalmente as técnicas que são mulheres vivenciam isso na prática. Mas a gente precisa aí fazer alguns recortes com relação a essa linha do tempo que eu trouxe para vocês. A gente tem uma sociedade que ela foi baseada aí no apagamento de mulheres. Entendam que entra ano e sai ano, durante toda essa evolução histórica que eu vou trazer para vocês, a gente teve momentos históricos onde mulheres foram apagadas pelo simples fato de serem mulheres. E aí, não me entendam apagadas no sentido de mortas, não, tá, minha gente? Claro, existiram muitas, mas assim, apagadas no sentido de estarem à sombra de um homem, ou de serem impedidas de terem mais oportunidades em razão de serem mulheres, tá? Então, vamos lá que eu vou trazer isso para esse contexto. Historicamente falando, né, a gente tem aí, inclusive em histórias de mitologia grega, em histórias romanas, enfim, todo esse contexto aí da Idade Antiga, você tem aí mulheres que eram taxadas, que quando tinham poderes, eram taxadas como más. Você tem aí diversas histórias, a história da Medusa mesmo pode ser usada como um exemplo disso,
onde você tem aí mulheres em que foram colocadas à margem da sociedade, foram taxadas como más, pelo simples fato de agirem como homens. Então, quando você tira do contexto essas histórias, onde você cresce achando que realmente essas mulheres eram mais, e você começa a considerar que talvez não seja a história que está errada, mas seja o interlocutor que está passando a história, que conduz ela de uma forma equivocada, é que você começa a imaginar que realmente tem muita coisa errada ao longo do tempo. E aí, por exemplo, né, a gente tem aí, eu vou trazer todos e vou focar em dois específicos que eu achei interessante trazer para vocês. Eu trouxe aí a questão da Inquisição e da caça às bruxas, que foram em épocas parecidas, né? Uma estava dentro da época da outra, mas que existiram motivações distintas, mas foram situações complicadas que a gente vai trabalhar daqui a pouquinho. A questão das manifestações operárias, onde as mulheres lutavam por uma situação mais igual, né, igualitária, que inclusive isso a gente continua lutando até hoje, né, por questões salariais mais adequadas, por contextos mais adequados, mas enfim, a gente tem também essa vertente. A conquista ao direito à educação e ao voto, porque as mulheres só serviam de fato naquela época para cuidar da casa, cuidar dos filhos, não serviam para ter de fato um emprego digno, né? Serviam, claro, para as fábricas, enfim, mas para ter um emprego digno, onde elas pudessem mandar em um homem, isso não era nem cogitado. Então, como que uma mulher naquela época ela ia crescer profissionalmente se ela não tivesse o acesso à educação? E aí, quando você para analisar direitinho, imagina alguns contextos no território hoje, atualmente, que você enfrenta em territórios que têm uma vulnerabilidade financeira mais acentuada. Será que as oportunidades que são dadas ao filho homem são dadas também à filha mulher? O que é que a gente vê muitas vezes? É o filho homem na escola, porque tem que estudar, e aí depois da escola, ou até nem vai para a escola, mas já está inserido no mercado de trabalho, e a filha mulher fica em casa cuidando dos irmãos, porque a mãe precisa sair para trabalhar, ou muitas vezes não tem mãe. Né? Então, assim, a gente tem contextos que são diferenciados. Eu lembro que a gente, que eu tive um caso, eu acompanhei um caso, onde a gente tinha alguns irmãos que tinham sido acolhidos numa unidade de acolhimento. E aí, o que aconteceu? Esses irmãos eram 5 irmãos. Nesse contexto dos 5 irmãos, a gente tinha uma irmã mais velha. E aí, essa irmã mais velha, como a mãe tinha falecido muito cedo, posteriormente o pai veio a falecer também, e esses 5 irmãos ficaram órfãos de pai e mãe. E aí eu lembro que na época foi feito um estudo de caso na unidade de acolhimento, no sentido de saber o que era que ia se fazer com aquela família, né, com aqueles irmãos, aqueles 5 irmãos. E aí muito se conversou, e uma das possibilidades que foram levantadas foi de trabalhar essa irmã, que na época estava prestes a completar a maioridade, para que ela assumisse as responsabilidades enquanto provedora dessa família, para que ela trabalhasse em função dos irmãos. E aí eu lembro que eu levantei até esse questionamento. Aquela menina, né, era uma jovem, ela não tinha escolhido fazer parte daquele contexto. Por mais que ela amasse os irmãos, aquela realidade, aquela situação, não tinha sido ela que tinha escolhido. Não era algo que ela estava ali num processo de escolha para dizer, ó, eu quero de fato viver essa vida. Em momento algum foi questionado a ela se ela queria cuidar dos irmãos. Era apenas uma forma mais prática de retirar as crianças daquela situação, de um contexto ali de um serviço de acolhimento da alta complexidade. E aí a gente percebeu que, de fato, ao você destinar a responsabilidade de 4 irmãos para uma irmã maior de idade, só pelo simples fato dela ser maior de idade, e jogar ela no mundo como uma forma de dar autonomia a essa família, a gente estava negando a ela o direito à educação, porque ela não ia poder estudar mais, e a gente estava ali traçando uma trajetória de vida para uma criança, praticamente, que sequer tinha tido as vivências de uma jovem comum. Então, isso mexeu muito com a equipe, porque, assim, era uma alternativa muito prática, muito fácil, né? Você tinha uma pessoa maior de idade,
e aí você destinava a responsabilidade para ela, mas ao mesmo tempo você tinha um contexto muito frágil, onde de fato poderiam surgir até mesmo violências intrafamiliares. Tá? Então, tenham muito cuidado com isso, porque até mesmo nas destinações que a gente faz dentro da família, até os acordos que a gente faz dentro da família, a gente precisa ver o impacto que vai causar ali na vida daqueles usuários. Tá? Então, bora lá. Conquista do voto e direito à educação. E a questão dos feminicídios, que até hoje perpetuam com leis específicas que cada vez mais são aí atualizadas. A gente teve no último ano diversas atualizações da Lei Maria da Penha, diversas legislações específicas, que vem aí também tentando trabalhar essa temática, que não é uma temática tão atual. Ao longo de todos esses anos, ao longo da história da humanidade, você teve mulheres subjugadas, mulheres colocadas à margem da fragilização, como forma de realmente o homem dominar. Então, se você observar direitinho lá atrás, nas histórias bíblicas, de todo esse quesito aí, por que que quem mordeu a maçã foi Eva? Por que que foi Eva que trouxe o pecado? Por que que se trabalhou toda essa questão da mulher trazendo o pecado e induzindo o homem a errar? Então, tudo isso tem toda uma questão por trás que a gente precisa também problematizar, tá, minha gente? Então, bora lá. Trazendo isso para um recorte histórico, eu tenho aí a questão da Inquisição e da caça às bruxas, que foram duas épocas distintas, porém que tiveram realidades um pouco aí, que são muitas vezes, né, confundidas e que tiveram realidades aí na mesma faixa de tempo, né? Elas meio que existiram em duas épocas bem parecidas. Então, na época, né, da questão da Inquisição e da caça às bruxas, se procurava legitimar uma posição de mulher submissa, né, onde o sexo frágil era incumbido às mulheres e que tornava perigoso para a sociedade ter elas em posição de destaque. Então, era muito fácil você pegar uma mulher que era inteligente, uma mulher que sabia se comunicar, uma mulher que sabia se posicionar e dizer, ó, oh, homens, essa mulher aqui, ela tá com alguma coisa ruim nela. Isso não é normal de uma mulher, né? Ter essa desenvoltura que ela tem, ela está sendo usada, né? Ela está sendo aí, ela está com coisa ruim, ela é uma bruxa. Ou mulheres em que se colocavam como curandeiras ou líderes de grupo, né? Estudiosas sobre determinados assuntos, elas eram taxadas realmente como bruxas. Então, o que era que acontecia? Oh, se essa mulher se destaca aqui, vamos afastar ela, porque ela pode dominar toda a situação. E a gente vai perder o controle. Então, é muito mais fácil você criar uma sociedade dominada por homens que estão ali naquele mesmo contexto do que você inserir uma mulher que domina um determinado assunto e querer valorizar ela, porque sim, ela vai se destacar, tá? Então, a ordem era clara: mulheres com poderes, e aí não estou dizendo poderes sobrenaturais, tá, minha gente? Com poderes, realmente com dons, deveriam ser neutralizadas para evitar o controle dessa parcela da população e servir de exemplo para as demais. Então, se hoje eu tinha em um território uma mulher que se destacava como uma líder, como alguém que era curandeira, como alguém que dava ordens naquele povoado, o que era que eu ia fazer? Eu ia neutralizar aquela mulher. Por quê? Porque aquilo ali serviria como um aprendizado para as outras mulheres que quisessem se levantar. Tá? Então, o que é que isso tem a ver, Bárbara, com o que tu estás falando, com a violência intrafamiliar? Calma que eu já vou falar para vocês. Hoje, a gente vê homens com o mesmo modus operandi, com a mesma prática de anos atrás, que está sendo revivenciada aí, dia após dia, na sociedade atual. E conformados com sensos de liberdade, com a vontade de crescer. Desculpe. Eu me empolgo, mas eu ainda estou me recuperando, né, minha gente? Então, pelo amor de Deus, me aguentem. Ó, com a vontade de crescer, com os potenciais das suas filhas ou de companheiras, que preferem neutralizar isso por meio da violência. Então, por que eu tenho que falar tudo isso para vocês? Porque ao realizar uma intervenção em um caso de violência doméstica ou de conflitos familiares, as raízes dessa família precisam ser consideradas.
contexto familiar dessa família vai precisar ser considerado. E figuras como essas que eu falei no último slide vão precisar ser consideradas. Porque isso vai te dar, claro, uma percepção melhor da vida daquela mulher vítima da violência. E porque tudo que somos hoje é reflexo do nosso passado. Ainda que bem distante, ele ainda continua moldando toda uma sociedade. Tá, pessoal? Então, com relação às intervenções, é que a gente vai precisar trabalhar aí essa temática. Como, quando e como fazer. Primeira intervenção de todas, a da visita domiciliar. A visita domiciliar é uma intervenção onde a equipe vai se debruçar sobre a realidade social com a intenção de conhecer, descrever e compreender e explicar isso dentro de um relato. Então, a visita domiciliar ela vai ser realizada quando, de fato, houver a necessidade de descrever, compreender e explicar a realidade de uma família ou de um usuário, tá? Diferentemente do atendimento particularizado, onde a gente vai ter aí atendimentos realizados de forma isolada, com um indivíduo ou com uma única família, ou seja, todos aqueles atendimentos aí que são concretizados pela equipe que não sejam em grupo. Como que eu vou fazer? Dentro do CREAS, tá? Dentro do CREAS, dentro do CRAS, dentro do equipamento socioassistencial. Quando eu vou fazer? Quando houver a necessidade de intervenção com os entes que estão ali, com os usuários que estão ali fazendo parte do serviço. E como que eu vou fazer? Dentro do contexto do CREAS, atendendo o usuário por meio da escutativa e de todas as técnicas de atendimento que a gente normalmente já passa para você em todos os cursos. Então, os 3 A's aí, do acolhimento, atendimento e acompanhamento, tá? E aí a gente parte para o atendimento em grupo, que inclusive, tanto nessa temática do atendimento particularizado como do atendimento em grupo, vocês encontram na plataforma do Purify o roteiro de atendimento. Então, já dá aí para seguir e ter um norte aí dessas atuações. Com relação ao atendimento em grupo, a gente vai estar realizando por meio da equipe, né, que vai se dirigir a um grupo de usuários ou de famílias que tenham vivências de vulnerabilidade em situações que sejam similares. Então, casos parecidos ali, você pode juntar esses casos, claro, com a anuência dos usuários e pode trabalhar essas temáticas em grupo. Lembrando que lá no material também vocês vão encontrar dicas, né, se eu não me engano, tem 6 meses de temas que podem ser utilizados nesses encontros em grupo, que vão ser bem interessantes para vocês fazerem, tá? Então, estou trazendo tudo destrinchado aí para vocês. Minha gente, depois vocês vão me dar o feedback se foi bacana aí esse trabalho. Então, ó, com relação às notificações, né? A gente teve, eu contei para vocês no início dessa aula, e aí a gente vem revalidar isso agora. Com relação às notificações compulsórias. Existiu, inclusive, uma discussão no grupo com relação a essas temáticas, se seria ou não algo compulsório, né, os casos de notificação por violência doméstica. E aí, o que é que acontece? Essa, de fato, é uma das maiores dúvidas dos técnicos com relação à atuação para mulheres, né, para mulheres. Se no momento do atendimento a mulher verbaliza que não quer denunciar, mas que quer ser ouvida, se eu conduzo ela para a delegacia ou não, se eu mando o caso dela para a delegacia ou não. E aí eu preparei uma tabelinha e depois eu vou exemplificar essa questão, tá? Bora lá. Lei 10.778, 2003, e a 13.931, elas estabelecem algo bem parecido aí na prática. Elas estabelecem que a notificação é compulsória no território nacional do caso de violência contra a mulher que for atendida nos serviços de saúde público ou privados. Então, o que é que a legislação, o que é que eu tenho de legislação hoje no Brasil que fala sobre a notificação compulsória de casos de violência doméstica contra a mulher? Que a notificação ela vai ser compulsória apenas destinada a serviços de saúde, sejam eles públicos ou privados. A lei não fala em nada de quesito de assistência social. E eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês o porquê que ela não fala, tá? Mas aí, qual que seria o procedimento? Seria o de fazer a notificação de forma compulsória. A 8.069, de 1990, que é o Estatuto da Criança e Adolescente,
ela prevê que, em casos de agressão ou de visualização de agressões por parte de crianças, o atendimento ou a notificação ela vai ser obrigatoriamente compulsória. Então, você precisa notificar, no caso de ter uma criança envolvida nesse contexto de toda a agressão, precisa notificar os órgãos competentes. E aí você tem uma gama de equipamentos que podem ser encaminhados, porém com a notificação obrigatória do Conselho Tutelar. Então, independentemente de quem você vai mandar para a rede, né? Se você vai mandar para a saúde, se você vai mandar para o Ministério Público direto, obrigatoriamente o Conselho Tutelar ele precisa ser notificado sobre isso, tá? Então, sempre atentos a essa questão. A 10.741 de 2003 é do Estatuto da Pessoa Idosa. Então, você tem aí que, nesses casos de agressão, obrigatoriamente deve ser comunicada à autoridade policial, ao Ministério Público, ao Conselho Municipal, Estadual ou Nacional do Idoso. Então, mulher idosa, vítima de violência, notificação obrigatória. No caso da 12.845, a gente tem aí a questão do atendimento obrigatório e integral a pessoas em situação de violência sexual. Então, nesses casos, as instituições de saúde elas precisam estimular esse registro da ocorrência e todos os trâmites legais, principalmente no encaminhamento para o IML. Então, aí é questão tanto obrigatória como questão prioritária, tá? Por que eu quis trazer tudo isso para vocês? Para dizer que, de fato, essa notificação do SUAS, ela não vai ser obrigatória. Porque a política de assistência social, a gente não está lidando ali com responsabilização. A gente está lidando, nem está lidando com investigação e nem com punição. A gente está lidando ali com oferta de serviços. Então, se eu hoje, né, busco essa usuária, se essa usuária chega para mim e diz, ó, oh, Bárbara, realmente, eu sou vítima de violência, meu companheiro me agride todo dia, eu não tenho filhos, mas eu estou num contexto de violência severa, ele me agride, e ela me fala isso, e amanhã eu vou e mando esse caso dela para a delegacia, e a polícia chega dizendo que foi o CREAS que denunciou, eu perdi todo o vínculo que eu tenho com ela. Então, entenda uma situação. Chegou uma usuária para vocês que ela foi vítima de violência, que ela está com marcas, que ela está machucada, mandem direto para a saúde. Porque a saúde, sim, tem uma obrigação de uma notificação compulsória. Eles sim podem, porque eles não trabalham o social, eles trabalham o contexto da preservação da integridade física daquele usuário, daquele paciente, tá? Então, não é que você vai ser negligente com aquela mulher de forma alguma. Se ela está no contexto de uma violência, de um contexto agressivo, de uma violação de direito mais agressiva, do ponto de vista de agressões físicas, manda para a saúde, encaminha essa usuária para a saúde. E aí sim você pode ofertar esse serviço, né? Claro, a mulher ela também não é obrigada a ir, mas a depender dos ferimentos, ela vai querer sim ser cuidada nesse contexto. E aí você vai estar fazendo o seu papel enquanto servidor, ofertando o serviço que está ao seu alcance. Nos casos da mulher vítima de violência verbaliza não querer formalizar, o ideal é que a mesma seja encaminhada, como eu disse para vocês, na política de saúde, como uma forma de atuar em rede para uma oferta mais segura para a vítima. Havendo crianças, a situação vai mudar. E aí a gente vai ver que a notificação do risco em que a criança está submetida deve ser obrigatoriamente comunicada ao Conselho Tutelar. Inclusive, eu ainda coloco um adendo aqui com relação a isso, de que esse risco que a criança está sendo exposto deve ser passado também para a usuária vítima de violência. Então, você chegar para a genitora e dizer, ó, oh, mãe, de fato, como existe um contexto em que a criança também está vivenciando as agressões, isso pode ser considerado como uma agressão psicológica, isso pode ser considerado até como uma negligência por sua parte. Então, você sensibilizar essa usuária para que ela entenda que, de fato, pode ser penalizada em relação a esse contexto, é importante também, tá, pessoal? Então, bora lá. Tudo isso só vai ter, de fato, uma efetividade maior se no município de vocês tiver um fluxo de atendimento à mulher vítima de violência implementado. Não adianta que a gente está fazendo horas de aula se, de fato, você não tiver um norte para seguir, se você não tiver aí um parâmetro para chegar até onde a gente está planejando aqui, tá certo? Então, o que é que eu fiz aqui para esse encontro? Quero que vocês agora peguem papel e caneta
para a gente começar. Eu estou com meu papelzinho e minha caneta aqui, para a gente já começar essa experiência aí da criação de um fluxo. Então, ó, claro, em diversos municípios vocês vão ver que esse fluxo ele só é criado após o protocolo de assistência a mulheres vítimas de violência, que é o adequado. Tá? O que a gente está planejando aqui nesse encontro, nessa masterclass, é de fato retirar um pouquinho dessa coisa solta que acontece na maioria dos municípios com relação a fluxos de atendimento, que é justamente aquela rede que está tão frouxa que as pessoas ficam perdidas dentro dela, que você não sabe de fato para onde encaminhar uma usuária numa situação específica. Tá? Então, o que é que eu fiz aqui nesse encontro? A gente trouxe aqui 3 eixos principais, onde a gente, dentro desses eixos, vai tentar aí fazer um fluxo de atendimento voltado para o município de vocês, tá, pessoal? Então, ó, trouxe aí o contexto da assistência social, o contexto da saúde e o contexto do sistema de justiça, como sendo os principais eixos desse fluxo que vão aí estar no município de vocês. Por que eu escolhi esses 3 eixos? Porque eu sei que no município de vocês, obrigatoriamente, vai ter que ter. Né? Se não tivesse assistência, vocês não estavam aqui falando comigo hoje. Né? Se não tivesse saúde, realmente o negócio estava sério. E sistema de justiça vai ter que ter de uma forma ou de outra. Seja em outra comarca, ou seja na comarca de vocês. Então, ó, primeiro ponto de todos que vocês vão fazer aí na prática, tá? É a questão de listar os entes que vão compor esses 3 eixos do seu município. Você vai incluir aí, vai colocar aí, vou até voltar aqui para vocês verem. Você vai colocar aí esses 3 eixos, vai anotar aí. Assistência social vai ser igual aquela brincadeirinha do stop, nome, lugar, objeto. Coloca aí no papel. Assistência social, saúde e sistema de justiça, tá? Quem não estiver assistindo no ao vivo, aproveita para pausar essa aula para ir fazendo tudo direitinho, tá? Quem tiver no ao vivo, corre aí para a gente fazer. Então, ó, vai colocar esses 3 eixos: assistência, saúde e sistema de justiça. Feito isso, a gente vai listar os entes que compõem os 3 eixos. Então, bora lá. A gente vai ver lá no próximo slide, mas aí eu vou dar o exemplo aqui para vocês já irem preenchendo. Quem compõe a assistência social no meu município? Ah, eu tenho a gestão, eu tenho um conselho que está vinculado à Secretaria de Assistência, que é o Conselho da Mulher, ou eu tenho uma coordenação aí da mulher que está vinculada à assistência, às vezes acontece isso. Eu tenho um CRAM, né, um Centro de Referência de Atendimento a Mulheres. Eu tenho o CREAS, eu tenho o CRAS. Então, lista tudo isso aí no campo da assistência social. Passando para o outro campo, com o campo da saúde, a gente vai listar tudo que tem no município de acesso à saúde. Se eu tenho CRAS, se eu tenho CAPS, se eu tenho contexto de saúde mental, hospital, UPA, postinho, tudo isso vai ser listado aí nesse campo da saúde. E no último campo, o campo do sistema de justiça, a gente vai listar aí todos os entes que compõem o sistema de justiça no município de vocês. Poder Judiciário, Delegacia, Defensoria Pública, Ministério Público, enfim, todos os entes. Feito isso, a gente vai delimitar agora as principais problemáticas, os principais tipos de violação de direito que acontecem aí no município de vocês em maior ocorrência. Então, nesse ponto, a gente não vai precisar se restringir apenas às violações que chegam pela porta de entrada do SUAS. Pode ser uma demanda de violência sexual, por exemplo, que chega muito na saúde. Aí você vai colocar aí esse contexto, tá? E aí, por que é que eu quero que vocês façam isso? Porque a partir dessas violações de direito, se elas forem muito específicas, a gente vai precisar fazer um fluxo de atendimento para cada uma delas, tá? Então, aí vocês vão entender daqui a pouquinho o porquê disso tudo. Partindo daquele pressuposto, daqueles 3 eixos que vocês já colocaram aí no papel, eu trago para vocês aqui um infograma aí de algumas coisas que vão facilitar essa construção. Então, na assistência social, eu vou ter aí a proteção básica com um trabalho preventivo. Então, digamos que eu tenha aí um território que tem uma situação de vulnerabilidade bem acentuada, onde as mulheres são, feito o caso da Dona Joana, né? As mulheres têm um contexto de violência muito atrelado ao conceito de família, enfim. Eu vou trabalhar com o CRAS, um aspecto preventivo.
Na proteção social especial de média complexidade, eu vou trabalhar já com a vítima. Então, o meu trabalho enquanto média complexidade ele vai ser totalmente diferente do aspecto preventivo. Óbvio que em ambas as esferas, né, em ambas as proteções, eu vou estar trabalhando com a oferta de serviços, mas com a diferença de que em um eu vou estar trabalhando no aspecto preventivo, para evitar que as situações ocorram. E na segunda, eu vou ter ali um contexto onde a situação de vulnerabilidade já está acentuada. Então, muito provavelmente, as minhas medidas vão precisar ser mais enérgicas no caso. E aí eu tenho também, no conceito da assistência social, a proteção social especial de alta complexidade, onde eu vou ter uma proteção integral à vida da vítima, onde eu vou precisar retirar ela daquele contexto para que, de fato, eu preserve a vida dela e dos filhos, tá? Então, aí eu vou ter os serviços de acolhimento. Com relação à saúde, a gente vai ter o aspecto preventivo, que seria na proteção básica, nas UBS. Eu vou ter também nos hospitais e nos prontos atendimentos, né, nas UPAs, os atendimentos emergenciais com fluxogramas próprios, e aí a gente não vai entrar nessa seara, tá? De cuidados e profilaxia nos casos de violência sexual. Então, é bem importante esse contexto aí, porque a saúde ela precisa ter, inclusive no próprio Ministério da Saúde, a gente tem algumas cartilhas que falam especificamente sobre essa temática, e o contexto da saúde mental, onde a gente vai poder encaminhar essa usuária para atendimento psicológico, tá? Esse atendimento mais terapêutico. E aí vocês podem me perguntar, Bárbara, naquele caso onde a mulher não tem como mandar para um atendimento compulsório, uma mulher que está sendo atendida no CREAS, eu posso mandar ela para a saúde mental do município, para que a saúde mental do município faça a denúncia? Pode, tá? Então, seria até uma outra forma da gente fazer essa notificação compulsória, ficar sendo compulsória, quando você destina essa mulher para uma equipe, por exemplo, da saúde mental do município. A saúde é como um todo. Então, no atendimento, no curso do atendimento, claro, respaldado com todos os aspectos relacionados ao sigilo profissional, essa mulher ela pode ter aí a condução para um atendimento, para uma questão de um atendimento mais compulsório, de uma notificação compulsória, tá? Pode ser feito também. Com relação ao sistema de justiça, eu tenho aí 3 pontos: o papel investigativo, por meio das delegacias. Vejam que o CREAS não tem nada a ver com esse ponto. O papel punitivo com relação ao Poder Judiciário e também ao Ministério Público, né, que oferece as denúncias, e o papel protetivo com as medidas de proteção. Então, eu tenho aí os 3 eixos, né, destrinchados aí em outros eixos que podem aí estar fortalecendo o teu fluxo de atendimento. O que é que eu trouxe de proposta? A gente tem aí esse fluxo que vai servir para você se orientar com relação ao que você vai construir. Então, qual que é a minha proposta para você? Passou essa questão de colocar todos os eixos, de colocar os entes, a gente vai começar a encaixar agora esses entes dentro de um fluxograma. Então, se eu tenho aí, por exemplo, uma pergunta básica: está sofrendo ou presenciando ato de violência contra a mulher nesse momento? Se sim, você vai ligar para o 190 da Polícia Militar. E aí já há uma destinação para o sistema de justiça, né? Ou você vai ali estar acionando, às vezes acontece até de ter uma patrulha da Maria da Penha por meio da Guarda Municipal, que também vai estar atrelada aí à gestão. Então, você pode aí acrescentar isso no seu infograma. O agressor está descumprindo medidas protetivas de urgência agora? Se sim, sistema de justiça, não tem outra alternativa, tá? Claro que a mulher vítima de violência, ela pode procurar outros canais de entrada, mas o ideal é que vocês façam a divulgação desse fluxograma também para os usuários, para que uma usuária vítima de violência, ela saiba que no município de vocês, ela pode correr ali até determinada porta de entrada, e naquela porta de entrada ela vai ser destinada para outros serviços, tá? É importante isso. Precisa de auxílio especializado para superar ou romper o ciclo de violência? Se sim, assistência social. A partir desse conhecimento da assistência é que vão ser determinadas as outras medidas. Se essa mulher ela vai precisar ir buscar a defensoria pública para formalizar alguma denúncia, se ela vai precisar ir para a delegacia, ou se ela vai poder utilizar os serviços de acolhimento de alta complexidade,
ou algum tipo de programa de proteção à vítima, que em muitos estados a gente contempla isso aí. Então, aí também já vai ser uma outra alternativa. E se for caso de violência sexual, a gente só tem uma única alternativa. Caso de violência sexual, é de imediato deve ser encaminhado para a saúde, para que na saúde haja tanta profilaxia, né, com base nas 72 horas, ou que essa mulher ela fique internada, a depender da gravidade dos ferimentos, tá? Então, sempre destinar para a saúde. A mulher verbalizou que foi vítima de um estupro, foi vítima de uma violência, de uma violação sexual, imediatamente encaminhe para a saúde. Porque no CREAS não tem o que a gente possa fazer. Você não sabe a dimensão daquela laceração, você não sabe se houve algum rompimento. Então, de fato, o mais adequado é realmente que essa mulher seja encaminhada direto para a saúde, para que haja um exame mais detalhado, tá? Visto isso, essa mulher ela vai sair do contexto da saúde e vai ingressar no contexto do sistema de justiça, para que, de fato, todos os laudos de ML sejam ali considerados e que haja uma investigação nesse caso, mediante a formalização. Tá, pessoal? Então, acho que aí deu para a gente tirar muita coisa. O fluxo de atendimento de vocês vai poder ser com base nisso aí. Você vai poder sair extraindo essas realidades e colocando num fluxo com base no que mais acontecer aí no município de vocês. Aí vocês estão vendo que a gente tem 4 casos específicos. Eu tenho o fluxo de atendimento com relação a ato de violência em flagrante, que seria aquele ato que a mulher chega para verbalizar que houve uma agressão. Eu tenho o descumprimento de medidas de proteção, que aí já é um outro tipo de caso, né? Um outro tipo de violação de direito. Tenho a questão da superação do ciclo de violência, né? Que aí já seria uma outra contextualização. E tem os crimes de violência sexual. Sempre compreender que, independentemente do tipo de caso que está existindo aí de cara, sempre podem ter outras violações de direito atreladas a eles. Com exemplo, por exemplo, das violências psicológicas. Então, dificilmente você vai ter um contexto de uma mulher vítima de violência sexual ou de uma agressão física que não tenha passado pelo contexto de uma violência psicológica, tá? Então, sempre aí lembrar disso, tá? Tá bem, pessoal? Então, bora lá. E aí eu trouxe um exemplo de um fluxo de atendimento que quem é aluno meu já conhece esse fluxo, inclusive, mas que eu trouxe para vocês como uma forma de dar um norte aí a essa atuação, tá? Vocês estão vendo aí que a gente tem a porta de entrada, né? Como sendo o CREAS nesse caso, é um fluxo específico do equipamento, que a maioria de vocês eu sei que atua dentro do CREAS, né? Até por serem advogados, enfim. Então, a mulher vítima de violência, ela vai estar ingressando e a depender do tipo da violência que ela vivenciou, é que a gente vai saber para onde a gente vai encaminhar. Então, vejam aí que estão divididos por cores, né? Verde, vermelho, azul, amarelo e roxo. Então, eu tenho aí a violência patrimonial, por exemplo, ela deve ser encaminhada para a Defensoria Pública, como uma forma de realmente haver o ingresso de uma ação baseada nessa violência patrimonial, e na delegacia, para que haja a formalização de um crime. Então, se o companheiro dessa mulher ele vendeu um apartamento que era dela, colheu mediante má fé uma assinatura dela e vendeu algo que era dela, ou se pegou todo o dinheiro da conta e sumiu, enfim, tudo isso é uma violência patrimonial e deve ser considerada dentro do sistema de justiça, tá? Segunda violação aí, segundo tipo de violência, a questão da violência sexual. A violência sexual ela deve ser remetida, como eu já passei para vocês, de imediato para a saúde, né? Sem dúvida alguma. E aí, posteriormente, a gente já viu no fluxo que ele retorna para a delegacia. E aí, realmente, para um contexto de formalização. Às vezes acontece, é o indicado do policial de plantão ir no hospital para colher o depoimento da vítima. Isso é uma prática comum e uma prática que deve ser aí asseverada. Então, se vocês tiverem a oportunidade de construir um fluxo que fale também sobre a questão da saúde e do sistema de justiça, incluam isso no fluxo de vocês, que é uma realidade que é muito mais fácil de ser registrada quando o policial ele sai realmente do contexto da delegacia e vai até um hospital, tá? Questão da violência física. A violência física ela deve ser destinada para a delegacia e para a saúde também, tá? Para formalização e para ter todos os laudos traumatológicos que devem ser realizados com essa mulher vítima de violência. A violência moral, que se confunde muitas vezes com a psicológica, deve ser levada até a Defensoria Pública
e a delegacia como forma de realmente ter algum tipo de punição no aspecto processual. Então, exige aí um protocolo de uma ação para que seja realmente destinada essa indenização, enfim, que seja, que tenha sido esse caso. E, por último, a violência psicológica, que aí vai ser destinada à delegacia e à saúde. Lembrar que nesse contexto todo, a gente está trabalhando a figuração do CREAS, tá, pessoal? Então, no CREAS, vocês vão ter o atendimento jurídico, o psicológico e o social. Dentro do atendimento jurídico, vocês vão poder estar realizando a orientação e o encaminhamento, seja para o CRAS, seja para outras secretarias, para o Poder Judiciário, enfim, para todos aqueles eixos que a gente já viu. Na própria orientação, você já pode orientar essa mulher a buscar a delegacia, a defensoria ou a saúde, como uma forma realmente de manter integrado esse atendimento para a mulher, tá? Então, o que é que vocês vão fazer? De fato, vocês vão pegar todos esses entes que vocês colocaram no papel e montar um fluxograma de forma a prever a questão da porta de entrada, prever a questão, de fato, de uma articulação em rede com aqueles entes que são responsáveis por aquela temática e também uma atuação voltada para o acompanhamento dessas mulheres depois dessa formalização. Então, se eu digo, por exemplo, que uma mulher ela sofreu uma violência sexual e que ela vai para a saúde, para a delegacia, tudo bem, beleza, ela vai para a saúde, para a delegacia. Mas e depois? Como é que vai se dar esse acompanhamento? Então, nesse fluxo, eu tenho que prever aí, depois dessa formalização, o que é que vai acontecer. Se ela vai para a saúde, vai ser acompanhada por um grupo na saúde, ou se a assistência social vai abarcar essa demanda por meio do CREAS, fazendo grupos com mulheres vítimas de violência sexual. Então, tudo isso vai precisar ser ajustado. O que eu estou passando aqui para vocês hoje é, de fato, o roteiro que vocês vão precisar seguir para chegar até esse ponto. E aí eu estou dando exemplos de como vocês vão poder fazer, tá? Tudo vai começar com uma atitude, tá, pessoal? Eu espero realmente que esse encontro tenha sido proveitoso para vocês. A gente está chegando ao final. E conforme eu prometi para vocês, a gente vai estar ofertando aí um suporte individualizado para que vocês possam marcar aí encontros de meia hora comigo, tá? Um encontro de suporte, para que a gente possa, de fato, construir esse fluxo de uma forma mais consolidada e individualizada. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido essa aula. Um beijo enorme. Até a próxima, que se Deus quiser, a gente vai estar juntos. E é isso. Uma boa semana da mulher para todos vocês.